Olá pessoal, tudo bom? Voltando agora às resenhas de livros, então hoje eu vou falar deste livro aqui, ó. Não dá pra ver o nome, né? Porque o nome na verdade tá aqui, ó. O nome tá na lombada. Hellraiser. Aqui na primeira, na capa tem a foto do objeto, né? Que é um objeto que a gente vai falar depois. E tem aqui o nome dele, Clive Barker, o autor. É uma capa, ó, ela simula um couro, eu não sei se ela é couro, não deve ser couro, mas se não é, se for couro, é um couro sintético, né? É uma capa dura, é um livro muito bem feito, ó, dá pra ver as imagens aqui da lombada. Esses livros capa dura da editora Darkside são realmente fantásticos, pelo menos em termos de layout, de, de diagramação, capa, eles são realmente fantásticos. Eu espero que a Darkside esteja se inspirando na afinada Kozak Naif também, que tinha livros maravilhosos, capa dura e tudo mais. Infelizmente não aguentou o mercado, né? Era uma editora que estava acumulando prejuízo e acabou quebrando. Eu espero que a Darkside não entre por esse caminho também do prejuízo, mas eu acho que ela, apesar dela estar pegando tá usando esse mesmo tipo de diagramação, com capa dura, capas bonitas e tudo mais, com aquele filetinho, né, para fazer as vezes de marcador de página e tudo mais. Ela está apostando no universo do terror, da literatura fantástica, literatura de fantasia, que é uma literatura que vende muito. Pelo menos aquelas listas dos mais vendidos que a gente vê no site da Amazon, que a gente vê. O site da Amazon, na verdade, pega das revistas, né? Que a gente vê na Veja e em outras revistas. Se aquelas relações dos mais vendidos for realmente uma relação que a gente possa confiar, lá tem vários livros da Dark Side nessas relações. Então parece que ela está vendendo bem, ela vai aguentar essa pegada. Eu acho bom porque o Brasil merece ter edições bem feitas, né? Inclusive o Clive Barker declarou que essa edição aqui do Hellraiser é a mais bonita de todos os países onde ela foi lançada. Mas enfim, vamos lá. O Clive Barker nasceu em 1952, na Inglaterra. Ele estudou literatura inglesa, mas logo assim, antes de encerrar o seu curso de literatura inglesa, ele se mudou para Londres e começou a atuar como ator e começou a trabalhar na direção e produção de peças teatrais. Ele sempre foi fascinado pela literatura de horror, né? É o tema básico e recorrente, não, tanto das suas obras quanto do seu gosto pessoal. Então, já na década de 80 ele começou a escrever livros. Primeiro ele começou com as coletâneas dos livros de sangue, né? Com a coletânea de contos, livros de sangue. E ele estourou com Hellraiser, que é um livro bastante fino. Aqui nessa versão da Dark Side ele tem 150 páginas. Mas em versões internacionais, que são maiores, tem menos desenhos, essa aqui tem alguns desenhos, tem algumas páginas que separam e tal, né? Tem umas horas que aparece de novo esse mesmo objeto aqui que está na frente. Então acaba ficando uma edição um pouco mais expandida. E ela tem um espaçamento grande entre os parágrafos, mas se você for usar uma fonte normal, que usa em livro básico, padrão aí, tradicional, ele teria umas 100 páginas. Então é um livro bem curto. Eu li, na verdade, eu li em 2 dias porque eu não quis ler de uma vez só. Eu estou lendo outras coisas e eu gosto de intercalar livros. Então, mas se você quiser, se você for ler só esse livro e quiser ler de uma vez só, você lê na mesma sentada, rapidinho, não tem nenhum problema. Bom, finalizando o Clive Barker, dizem que ele escreveu esse livro porque ele queria filmar na verdade, esse texto, né? Então ele escreveu esse livro já como um pré-roteiro para poder filmar. Tanto que ele escreveu o livro em 86 e o filme ele fez em 87. No ano seguinte ele já fez o filme. Que ele foi inclusive o roteirista e o diretor do filme. E um filme que estourou, né? Um filme que estourou no mundo inteiro e teve acho que foram 8 no total, né? Teve o filme original e mais 7 continuações.
É claro que cada continuação vai baixando o nível, né? Inclusive, já começando a entrar no tema aqui, mas finalizando o Clive Barker. Ele tem 18 livros, metade deles já foram publicados no Brasil pela Dark Side. Acho que tem esse livro aqui, tem mais um aí que saiu esse ano. Esse livro aqui saiu em 2015 e parece que em 2016 agora saiu um outro livro dele. Então pela Dark Side tem dois. O resto foi publicado por outras editoras, provavelmente. É um livro, aliás, finalizando o Clive Barker. A última coisa para dizer sobre ele é que ele teve um grande padrinho. Quando ele lançou os livros de sangue, o Hellraiser, o Stephen King leu. Stephen King é o grande nome do horror atual, moderno, é o maior vendedor de livros, é o que tem mais livros adaptados para filmes e seriados e tal. Ele disse que tem até a frase célebre dele: eu vi o futuro do horror. E seu nome era Clive Barker. Quer dizer, quando você tem o Stephen King declarando isso da sua obra, você tem portas abertas aí para escrever o que você quiser, porque boa parte dos fãs do Stephen King vão comprar a sua obra, nem que seja para ver como é que é, para ver se vai gostar ou não. Então é isso. Sobre o Clive Barker, é isso aí. O que eu tenho a dizer sobre o filme Hellraiser, eu assisti quando era moleque, né? Assisti provavelmente todos da época, da década de 80, pelo menos eu devo ter assistido todos. Na época eu lembro que eu gostei muito desse filme, não tinha a menor ideia que era baseado em livro e tal, porque não lia livros de terror na época. E eu resolvi rever, inclusive essa semana, o filme Hellraiser, e achei extremamente ruim. Não o tema em si, porque o tema é basicamente o mesmo do livro. Muda uma coisa ou outra, tá? Tem umas mudanças tem um affair lá, um love story a mais no filme que não tem no livro. Tem um instrumento que a Júlia usa no livro que é diferente do filme. Tem algumas diferenças, vamos dizer. Mas o trabalho de ator é pavoroso, assim. Quem faz os papéis do livro, quem interpreta os papéis no filme, assim, a atuação nível B, C, D, assim, atuação péssima, assim, sabe? Quando você assiste o filme, parece, nossa, isso aqui são profissionais que estão fazendo, isso aqui é filme amador. Parece filme rodado no quintal, assim, bem amador, bem ruim mesmo. Quando a gente é moleque, a gente só quer saber do terror, né? A gente não presta atenção nas atuações. Mas, mas revendo hoje, o filme é bem ruim mesmo. Entretanto, o livro não. O livro não é ruim. O livro ele é seco e direto. Como ele é curto, ele é seco e direto. Ele não tem muito frufru, não tem muito preâmbulo. Ele já entra na porrada e é assim que funciona. É um livro direto e reto. E ele cumpre o que promete. Não é um livro que vai te dar medo, assim. Não é esse tipo de livro que vai te dar medo ou que vai te deixar ou você vai ficar horrorizado e tudo mais. Mas ele mexe com uma temática interessante, que é uma temática que nem sempre se utiliza no horror. Na verdade, quase nunca é utilizado no horror. Eu não lembro de livros anteriores, pelo menos de horror, que tenham usado essa temática. Ele meio que enfia um sadomasoquismo dentro desse livro aqui. Então vamos dizer qual que é a história. A história todo mundo já conhece, mas vou dar o básico aqui. Tem um rapazinho muito problemático. Na verdade, tem um homem muito problemático, que ele tem problemas seríssimos psicológicos, que ele viaja pelo mundo à procura de prazeres. Assim, nada o satisfaz. Ele está sempre em busca de prazeres novos. Então, quero prazeres novos, prazeres novos. É um cara, ele tem uma mentalidade sociopata, né? Ele é um sociopata. Ele usa as pessoas, ele não gosta de ninguém, ele não tem nenhuma afeição por ninguém, ele não tem nenhuma afeição por seu irmão, nenhuma afeição por sua cunhada, nenhuma afeição por ninguém que ele conheça. Ele não deixa lastro, não deixa rastro, não deixa nenhum tipo de sentimento por onde ele passa. Ele apenas usa as pessoas em busca de prazer. Ele é um cara insaciável. Ele tem, obviamente, que ele tem uma inquietação interna que nada o satisfaz, nada o deixa feliz. E ele descobre num bazar no Oriente essa caixinha aqui, que é a caixinha da capa, que é a caixa de Le Marchand.
que eles dão esse nome de Le Marchand. Essa caixa, na verdade, ela é assim, ela é um cubo, e depois de aberta ela fica assim. Então como se fosse um cubo mágico, que você vai, conforme você vai mexendo, ele vai abrindo, ele vai expandindo e criando novas formas, até ele abrir completamente. Esse cubo é um portal para uma outra dimensão. Essa outra dimensão é controlada pelos cenobitas. Quem assistiu o filme vai lembrar do Pinhead, aquele cara que aparece no filme com a cabeça branca, assim, cheio de alfinetes espetados. Na verdade são pregos, né? Não são alfinetes. Pregos espetados assim no rosto inteirinho. Que é uma imagem que ficou muito famosa no Hellraiser, no filme. Inclusive é sempre a capa do livro, a capa do filme e tudo mais. Ele é um dos cenobitas, né? Na verdade aqui aparece mais do que um no livro. Então os cenobitas eles controlam essa outra dimensão, que é uma dimensão voltada para o prazer e para a dor. Só que é um tipo de prazer sadomasoquista, né? É um tipo de prazer através do sofrimento. E na verdade, se você for pensar bem, o prazer na verdade é mais para eles, né? Para os cenobitas, porque as pessoas que entram lá elas ficam mais com a parte da dor. Então esse rapaz ele é, eu esqueci o nome dele. Como é que é o nome dele? Acho que é Frank. É Frank. Então o Frank faz é uma espécie de pacto, né? Ele faz todo um ritual para receber esses caras, né? E abre o cubo e aí ele entra nessa dimensão. Ele na verdade ele é sugado para dentro dessa dimensão. Isso tudo ele faz dentro de um quarto de uma casa que na verdade ele recebeu como herança, ele e o irmão dele, os dois receberam como herança. Então ele faz esse ritual e vai para outra dimensão e desaparece. No decorrer da história, o irmão dele, que é quase um recém-casado, é um casado já de pouco tempo, resolve se mudar com a esposa para essa casa. Então ele começa a fazer as reformas e tudo mais. E ele tem um quarto, o quarto maior, que é onde ele quer ficar com a esposa, e a esposa não gosta daquele quarto, ela prefere ficar num outro e tal, então aquele quarto fica vazio, sem cama, sem a cama de casal. E ela sente um negócio diferente daquele quarto. Aquele quarto uma sensação ruim. Diferente, na verdade. Não ruim, diferente. E aí o marido dela, o irmão do Frank, tá fazendo os reparos na casa e tudo mais. E ele, com um formão, ele acaba cortando o dedo. E aí, como ele tem aquele pavor de sangue, sabe aquelas pessoas que não podem ver sangue, que desmaia, esse tipo de coisa? Então, ele tem essa síndrome aí. Daí ele corre pro quarto onde ela tá, mostrando o dedo, a mão tudo ensanguentada, ó, me cortei e tal. Ah, mas o que aconteceu? Ah, não sei, não posso ver e tal. E aí começa, claro, pingar sangue dentro do quarto inteiro. E aí ela pega ele, faz tipo uma bandagem e leva pro hospital. E aí a gente vê que aquele sangue que caiu naquele quarto, ele evapora, ele some. E aí, o Frank que estava... Na verdade, a sombra do Frank que estava naquele quarto, ele volta a incorporar uma forma humana, só que restos de forma humana, né? Porque aquele sangue que cai reconstrói apenas uma pequena parte dele. Então ele fica só um projeto assim de gente, né? E, claro, depois a Júlia, que é a cunhada dele, descobre que é ele, né? Ele se apresenta para ela no decorrer da trama. E ele falou, bom, para eu ficar humano novamente, eu preciso de mais sangue. Então ela precisa arrumar pessoas para abater naquele quarto, para que ele sugue o sangue e volte aos poucos a se tornar um humano novamente. Então esse é o mote da história. Aí você vai descobrir que durante um pouco antes do casamento da Júlia com o irmão do Frank, ela teve um caso com ele. Na verdade, não foi exatamente um caso, foi um negócio meio animal. Porque como ele tem essa pegada mal, essa pegada má, ele é um sociopata, né? Ele usa as pessoas, ele usou também ela, né? Ele usou ela para fazer sexo com ela praticamente no pré-casamento dela com o irmão. E ela também tem uma
se você for analisar os personagens desse romance, são personagens extremamente, como é que eu vou usar o termo? São personagens extremamente doentes, assim, extremamente deformados, né? Deformados mentalmente, né? Porque aí ela começa a levar presas, levar seres humanos para abater, para dar como alimento para aquele cara voltar a ser o que era, porque aí ele prometeu que depois ele ia ficar com ela, eles iam ficar livres para sempre e tudo mais. E ela já não gosta do marido, quer dizer, ela casou com o marido, mas já não gosta do marido. Então ela meio que já está atraindo o marido com o cunhado novamente, porque só na promessa de ficar com o cunhado ela já está traindo. Então você vê a mentalidade perversa que ela tem. Além de ela levar presas, né, ela sair, atrair homens para levar para lá para serem abatidos, que ela mesma bate, para servir de alimento de sangue para o Frank voltar a ser um ser humano. Isso você é um cúmplice de assassinato, né? Você está levando uma pessoa para ser assassinada, ao mesmo tempo que você está traindo o marido. Quer dizer, você consegue entrar nessa personagem e analisar o grau de maldade extremo dessa pessoa, né? Eu não sei se no final das contas, somando tudo, eu não sei se quem era mais mal na história toda, se era o Frank ou se era a Júlia, porque ele não poderia voltar a se tornar um humano, voltar à vida, se não fosse pelos sacrifícios que ela estava levando para ele. Então, na verdade, ela estava fazendo sacrifícios humanos para que ele pudesse voltar à vida. E ao mesmo tempo ele tratava ela assim como um lixo, assim, você tem que me curar, você tem que me fazer isso, você tem que fazer isso. Olha, eu preciso de mais uma pessoa, você vai lá e vai buscar. Assim, nesse nível assim de eu tô mandando, você faz. Você não discute, você faz. Eu mando e você faz. E ela aceitava totalmente, assim, totalmente resignada e submissa. Então aí você consegue ver também essa pegada sadomasoquista da coisa, né? Porque quanto mais mal ele tratava ela, ele a tratava, mais ela ficava, vamos dizer, apaixonada por ele, assim. Então, sabe aquela relação? Quanto mais você judia da pessoa, mais a pessoa gosta de você, mais a pessoa se apega a você. Essa é a pegada sadomasoquista do romance, que o sadomasoquismo não tem exatamente só conotação sexual, né? Você pode usar essa relação de masoquismo em vários outros aspectos da vida. O que define o sadomasoquismo é exatamente essa simbiose de dor e prazer. Você tem prazer em ser sádico, em impingir sofrimento e dor a outra pessoa, e a outra pessoa tem prazer em receber essa dor e esse sofrimento, e ela fica mais ligada a você. Então, não tem só a conotação sexual. Nesse caso aqui é uma conotação psicológica, psicológica é uma conotação negra, uma conotação do mal, né, da maldade, né, da coisa. Então, esse livro é um livro que você tem que ter um certo, porque você vê que ele lida com temas pesados, assim, é um livro que, se você for interpretar os personagens são, pelo menos os dois centrais, que é o Frank e a Julia, são personagens extremamente maus, né? Personagens extremamente malignos. Então você tem que ter em mente que você está lendo um livro cujos personagens são personagens maus, são personagens bastante negativos. Então não é um livro para você que você vai ler que vai te deixar feliz, que vai te deixar alegre, que vai te dar um bem-estar e tal. Não, é um livro com uma temática pesada, com um clima pesado, e onde você vai analisar o mal sendo transportado para dentro das páginas de um livro. É isso que você vai ter nesse romance, tá certo? Então, se você gosta dessa pegada de romance dark, assim, vamos dizer, um romance pesado, com temas pesados, com temas psicologicamente pesados, é um livro que é interessante para quem gosta dessa temática. Tá? Para quem não gosta, não entre na temática, porque não é um livro feliz, não é um livro de final feliz e tudo mais.
Então, eu indico esse livro do Clive Barker com essas restrições, tá bom? Em compensação, o filme é deprimente. Não veja o filme, senão você não vai querer ler o livro, tá bom? Então acho que é por aí. Não tenho mais nada a dizer sobre isso. Deve ter milhões de resenhas sobre esse livro no YouTube, porque a Dark Side vende muito, e além de vender muito, ela distribui livros para muitas pessoas que têm canais de literatura no YouTube. Ela distribui os livros, aí as pessoas leem e fazem resenha. No meu caso, eu comprei mesmo, porque eu não ganho livro das editoras. Pelo menos até hoje nunca ganhei livro das editoras. Então, todos os livros que eu faço aqui são resenhas, são livros que eu comprei. Então é isso aí, tá bom? Se você gostou, dedinho para cima. Se você não gostou, dedinho para baixo. Tem um local ali que você pode clicar para se inscrever no meu canal. Aí você vai ser notificado pelo YouTube toda vez que eu colocar um vídeo novo no canal. E lembrando que os vídeos que eu faço aqui sobre literatura, eles dão uma pequena amostra do meu trabalho de aulas particulares e palestras literárias. Se você tiver interesse, na descrição do vídeo tem o meu e-mail de contato, tá bom? Então uma saudação e até a próxima.